rays of sun and sky. Beleza pura, pessoal? Vamos lá? Trabalhar 13 horas seguidas lá na Argentina. Aí tinha uns amigos que falaram, não, essa é a melhor coisa, tem que trabalhar. É a cultura de trabalho que falta, né? Essa cultura de trabalho, veja. Vocês lembram que eu fiz um vídeo? Eu falei, o chinês trabalha das 9 às 18, né? Se ele quiser trabalhar mais, por exemplo, até às 21, ele pode. Totalmente opcional. Ele vai ganhar o dobro, o triplo ou o quádruplo, se ele trabalhar depois das 18. Detalhe, ninguém consegue trabalhar melhor do que o chinês, em qualquer área. Hoje em dia, eles são imbatíveis, são grandes trabalhadores e grandes profissionais. E é 5 dias por semana. Veja, eu defendo trabalhar 4 dias por semana, 6 horas por dia, né? E ganhando o dobro do que estão pagando, né? Ora, eu não sou neoliberal, eu não sou capitalista, por que eu vou defender o interesse dos capitalistas? Eu não sou capitalista, né? Já que é para ser pobre, é melhor trabalhar pouco, né? Porque imagina você ser pobre e trabalhar feito um condenado. Aí não dá. Agora, se o negócio for meu, bom, daí eu trabalho 18 horas por dia. Em um ano eu tô louco, né? Tô pirado, né? Como já aconteceu uma vez, né? Mas me recuperei. Veja, trabalhar 13 horas por dia é coisa de neoliberal, né? É coisa de escravagista, né? Isso não faz o cara produzir mais. Ele produz, o cara trabalha 15 horas num dia, no outro dia ele tá um trapo. O que adianta? Faz o cara ficar doente. Veja, eu confirmei lá com um amigo meu que passou 40 dias na China, né? Ele esteve em 10 cidades, da mais rica à mais pobre, coletando dados para um livro, né? E eu trago sempre para o canal aqui o livro que ele está escrevendo, né? Veja, submissão e entreguismo. Vocês lembraram de alguém? Quando fala em submissão, o comandante Robson sempre fala que é uma submissão sexual, né? Que o brasileiro tem pelo Yankee, né? O cara assistiu muito filme, né? De Rambo, Duro de Matar, 1, 2, 3, Jack Reacher, Missão Impossível, James Bond. É muito filme, né? Os caras, né? Sabem lutar, sabem atirar, sabem pular de um helicóptero sem paraquedas, né? Caça tubarão na unha, né? Sempre se dão bem, né? E tem aquele, sempre fica com as mulheres mais bonitas no final, né? Assim, o brasileiro é acostumado com isso e acredita nisso, né? Acredita em Hollywood, né? Pelo menos naquelas horas que ele está assistindo, ele acredita, né? Então, submissão e entreguismo, lembraram de alguém? Lembraram de alguém? Veja, isso aí, submissão e entreguismo jamais será uma estratégia política, né? Ao contrário, é um convite à opressão, né? Já diz a arte da guerra, quando você está fraco, mostre-se forte, né? E quando você está forte, né, não se mostre forte, mas também não se mostre submisso, entreguista, fracassado, né? Geopolítica é uma ciência exata. Veja, o indivíduo que age assim cai numa enrascada, né? Por que eu falei esse negócio de 13 horas? Por causa do governo do Milei, né? El gobierno impulsa a jornada laboral de 13 horas e a eliminação das indenizações. Quer dizer, o cara tem que trabalhar 13 horas e não pode pedir as contas, também não pode ser indenizado. Quer dizer, isso aí para mim é... No mundo do Milei, o Maradona segue goleando, né? Ele segue em plena forma, né? Eles vão jurar que o Maradona é o maior jogador da história, né? Mas deve ser o quinto ou sexto. Eu acho que o primeiro é o Pelé, segundo é o Messi, né? O terceiro eu já não sei dizer, né? Bom, vamos dizer o óbvio, né? O Congresso brasileiro sempre teve maioria de direita. Sempre, desde a época do Dom Pedro, né? Sempre foi liderado por um centrão fisiológico. Centrão diretamente ligado às elites mandantes, né? Primeiro foram os coronéis lá, os latifundiários, né? E hoje continuam sendo os coronéis, os latifundiários, os senadores, né? Os industriais, os caras que têm fintech. Centrão é quem decide, no final das contas, né?
Pessoal, e a Maria Corina é a Eduardo Bolsonaro da Venezuela, né? Ela é a... Olha, agora é bem possível que o Trump abra a caixa podre da Lava Jato, né? Ele tá amiguinho do Brasil, né? Fizeram alguns acordos ali de carne, de café. Ele não quer que o Lula use a moeda dos BRICS, né? Não, o Lula vai dizer. O Lula pode dizer, ah, tá bom, eu vou pensar, ou não vou usar e depois usa, né? Enfim, hoje em dia você tem que blefar, né? Tem que blefar, principalmente com esses caras, né? Pode ser que o Trump abra a caixa podre aí da Lava Jato, que nos tirou o pré-sal, né? No fim das contas foi isso, né? E agora eles querem pegar lá o petróleo da Venezuela. Por quê? Porque eles precisam de dinheiro, né? Muito dinheiro. Então tudo gira em torno disso nos Estados Unidos. Pô, eles não têm dinheiro para pagar os funcionários públicos. Eles não têm dinheiro lá para manter os programas de doutorado em Harvard. Aí fica inventando essas histórias aí de antissemitismo, né? Fica perseguindo imigrantes porque não tem mais dinheiro para pagar os coitados, né? Quer dizer, é tudo diversionismo, né? Negacionismo. Mas assim, pode ser que ele abra a caixa preta aí, a caixa podre aí da Lava Jato, a fim de acusar os democratas, por exemplo, né? Pessoal, a capacidade da pequena elite reinante aqui no planeta Terra de jogar uns contra os outros e dificultar todas as possibilidades de coesão, né, de organização, de governo, de força popular, né, de uma democracia verdadeira, né, a capacidade de impedir, né, o ser humano de se dar bem, a capacidade da elite reinante, né, de impedir o ser humano de se dar bem, é simplesmente admirável. Dividir e imperar, divide et impera, é vital para explorar à vontade as riquezas naturais dos territórios, povos e nações. Mas a Venezuela vai ser um atoleiro, né? Eu até espero que eles façam a porcaria que eles estão prometendo, né? Na verdade, eles querem derrubar o Maduro, colocar a Eduardo Bolsonaro de saias, né? A Maria Corina, né? Dividir para reinar, como ensinou Maquiavel, né? Mas será que eles vão conseguir se apossar lá do petróleo? Veja, mas a Chevron já está lá, a ExxonMobil, as empresas do Rockefeller, já estão lá. O que mais que eles querem, né? Bom, mas eles não engolem o Maduro, né? Porque o Maduro nacionalizou algumas empresas americanas, né? Mas eles já pegaram tudo que eles podiam, pegaram o ouro da Venezuela, impediram a Venezuela de usar o SWIFT, sufocou o país, causou uma grande, enfim, um grande prejuízo para a população, principalmente para a classe média, né? Que caiu para a classe baixa. A Maria Corina é uma burguesa, sabe, os chapetones, o crioulo no mundo hispânico, latino-hispânico, quem era o crioulo? O crioulo era o quinta coluna. Era o cara rico aqui que achava que ele era espanhol, né? Ele achava que ele era um chapetone, né? Mas ele era um crioulo, ele era um representante da alta burguesia, da metrópole, que antigamente era a Europa, hoje em dia é os Estados Unidos. O papel que fazia os Estados Unidos hoje é feito pela Europa. O papel que a Europa fazia hoje é feito pelos Estados Unidos, né? E a Maria Corina, ela gosta de ir para Miami, né? Comprar um Rolex, né? Sabe, é isso que ela quer. Ela perdeu essa boa vida e ela acha que a culpa é do Maduro, né? Veja, mas vamos... É muito difícil falar mal da Rússia, né? Porque é um país que eu gosto muito da cultura russa. Eu estudei muito a música russa, Rachmaninoff, Stravinsky, Mussorgsky, Balakirev, Rimsky-Korsakov, né? Compositores fantásticos. E a literatura, então, é maravilhosa, né? E já é só eu começar a fazer vídeo, já começam a me ligar, me oferecerem empréstimo, né? Geralmente é aquele Deikoval lá, veja, eu já paguei tudo que esses caras podiam querer. Não vai continuar. Não vai conseguir. Eles não vão me arrancar mais nem um centavo, né? Que eu não pego dinheiro emprestado, mas nem que a vaca trouxe, né? Veja, mas o negócio é o seguinte, por que a Rússia deixou 300 bilhões de dólares no Ocidente? Só pode ser porque é trouxa, né? Aí o Daniel Sturm falou, eu estou falando da traição dos dólares esquecidos. Veja, não foi estupidez.
mais uma tradição soviética que financiou o seu pior inimigo, o inimigo britânico, por décadas. Por que o Trump é tão popular na Rússia? Agora parece que eles vão se encontrar de novo, né? O Trump e o Putin parece que vão se encontrar de novo. Eles estavam lá em Anchorage, no Alasca, né? E, enfim, depois ele prometeu que ia mandar os Tomahawk, aí não sei se vai mandar, se não mandou, e agora diz que vai conversar de novo, né? Com o Putin, né? O fato é que o Trump cativa a elite russa aí, porque ele personifica aí, vamos dizer, o mundo ocidental, né? Que é uma religião, né? É a religião da desigualdade, né? É a religião da concentração de renda, das famílias multibilionárias, a qual a Rússia se rendeu após a queda da União Soviética. É o mundo liberal, foi uma época do neoliberalismo, da apoteose neoliberal, quando caiu a União Soviética. Veja, em um mundo onde a desigualdade é um dogma, né, ela é considerada uma coisa maravilhosa do capitalismo, né, da meritocracia e da teoria da austeridade. Né. Bom, a Rússia admira o Trump como se ele fosse um apóstolo, então. Né, e a sua ideologia? Né, o comunismo está perdida. O comunismo, o Partido Comunista hoje não elege nenhuma ostra, né? Veja, no complexo cenário geopolítico atual, onde as tensões entre a Rússia e o Ocidente continuam aumentando, escalando sem parar, né? A gente se pergunta, né? Coisas que são inexplicáveis. Por exemplo, por que o governo russo deixou 300 bilhões de dólares em bancos ocidentais, apesar das constantes provocações desde 2014, sabendo que um congelamento dos seus fundos nos bancos ocidentais era iminente, prestes a ocorrer? E o que explica essa afinidade aí das elites russas com o Donald Trump? Quer dizer, que é um adversário declarado da Rússia. Quer dizer, que vive sancionando assim loucamente a Rússia, criando conflitos, mandando arma para a Ucrânia, né? E agora ele vai encontrar com o Trump. Daí o Daniel Stulin, né, ele faz uma crítica contundente a essa religião da desigualdade que domina o mundo contemporâneo, forçando nações como a Rússia a se renderem a figuras patéticas, circenses, mambembes, aí, como o Trump, né, ao mesmo tempo em que perde a sua soberania ideológica e estratégica. Ou será que não perde? Bom, as decisões russas às vezes parecem erros gritantes, né? Mas a gente tem uma realidade aí de uma tradição soviética que, no fim das contas, beneficiou Londres, né? O seu pior inimigo, né? E uma submissão aí global à desigualdade personificada por Trump. Então eu acho que o Putin precisa abrir o olho, sabe? Eu, se fosse o Putin, eu já tinha adotado o método israelense da decapitação, né? Lá em Kiev. Então a impressão que a gente tem é que eles não têm toda a soberania que a gente gostaria que tivesse. Mas eu acho que tem aquelas famílias militares lá, milenares, que é aquele lá que realmente manda na parada, né? E o Putin acaba sendo uma grande personalidade ali, porque ele consegue, vamos dizer, contornar muitos problemas que eles têm, né? Aí apareceu lá o Bananinha e o estelionatário, né? Tirando foto na frente de prédios públicos dos Estados Unidos, como se estivesse negociando alguma coisa, né? É hora do Pix, né? Os caras querem ganhar Pix. Olha, primeiro disseram que... Aí, veja só, essa coisa do Putin encontrar com o Trump, mas não pintou uma química também do Lula com o Trump? Porque o pessoal tem fascínio pelos Estados Unidos. É muito filme, é muito Netflix na cachola, né? É muito Disney. Desde a infância, lendo o Pato Donald, o Mickey, o Tio Patinhas. E depois aqueles gibis lá do Homem-Aranha, depois o Super-Homem, o Príncipe Namor, lembra disso? O Homem de Ferro, o Capitão América, né? Patolino, Gastão, o que mais? Bom, depois veio a Turma da Mônica, que o Brasil conseguiu dar uma alavancada aqui numa produção cultural nacional, né? Mas assim, primeiro disseram que era uma derrota o Trump não falar com o Lula, né? Que era uma derrota do Lula, né? Bom, depois disseram que o Trump falar com o Lula não era nada. Não era nada. Aí o Trump ligou para o Lula e disseram que era uma armadilha, hein? Agora o Vieira negociou lá com o Rubio, né? O cubano lá que manda no Caribe, né? Aí eles falaram, não, isso daí não significa nada.
Quer dizer, a impressão que dá é que torcer contra a realidade é o esporte preferido, né, desse pessoal, né? Parece que eles veem gente morta, né? Vocês assistiram esse filme aí com o Bruce Willis? Né? Parece que eles veem gente morta. Bom, eu acho que o Lula ele é mais inteligente do que o Trump, né? É mais inteligente. Só que o Trump ele faz mais auê porque ele é um homem televisivo, né? Um homem midiático. Mas eu acho que o Lula é mais esperto. Até por ser nordestino, viu? Né? E nunca faliu nenhum cassino, né? Pode falar mal do Lula, mas o Lula... Aí eu coloquei lá um meme, né? Fala, socialismo, você tem duas vacas, você e o seu vizinho dividem o leite e os custos. E é claro, o seu vizinho vai ter que trabalhar, né? Ele te ajuda, né? Comunismo, você tem duas vacas, você divide o leite conforme a necessidade de cada pessoa, né? O comunismo é dê a cada um conforme sua necessidade, conforme sua capacidade, né? Aí no fascismo, você tem duas vacas, o Estado toma as duas vacas de você e depois ele te vende o leite, né? Nazismo, você não pode ter duas vacas, porque você não pertence à raça ariana pura, né? Isso aí parece o sionismo, né? Capitalismo, você tem duas vacas, o Estado burguês pega as vacas de você, abre uma licitação, privatiza as vacas, né? E daí ele vende para você, né? E gera um lucro para ele, né? Aí o pessoal, por maldade, falou: bolsonarismo, você tem duas vacas, você fala que tem cinco, para os seus amigos você fala que tem sete, aí você faz foto e memes na internet, né, para parecer que tem 15, daí você perde as duas vacas e coloca a culpa no Lula, né? Aí o meu amigo falou que o capitalismo é uma coisa maravilhosa, que não é nada disso, que eu sou socialista, né? Eu falei, ó, socialista, velho, às vezes eu realmente eu, eu, vamos dizer assim, eu incentivo o socialismo, né? Eu apoio o socialismo. Agora, dizer que eu sou um socialista, eu não sou de nenhum partido, né? Mas assim, se você não é um grande capitalista, você não é capitalista, pô. Então, para que você vai definir o capitalismo? Eu falei para ele, você é um grande capitalista? Quer dizer, vive da mão para a boca, né? Você tem um rebanho imenso de vacas e bois, né? Quer dizer, o cara não é capitalista, mas fica defendendo o capitalismo. Aí ele falou que a culpa, que ele não é rico por culpa da esquerda. Tem sempre um culpado, né? Mas não é o capitalismo. Não é por culpa do capitalismo, é por culpa do socialismo. Ele é pobre por culpa do socialismo, estão entendendo? Será que é tão simples assim? Pessoal, a China fornece tecnologia militar à Venezuela? Bom, a China não intervém, ela não vai intervir em Venezuela, ela não entra nessa de disputa política. No máximo, ela pode vender alguma tecnologia comercial, só que a prioridade da China sempre será a Ásia. Então, se os Estados Unidos promoverem um atoleiro na Venezuela, que é o que eles estão prometendo, que agora eles anunciam, né? Ah, a CIA vai intervir. Quer dizer, antes a CIA fazia as coisas, né, com extrema capacidade, que eu já disse, que o imperialismo é divide et impera e os caras são especializados nisso, né? Mas assim, não ficava jogando aí na mídia que a CIA isso, a CIA aquilo. Mas o Donald Trump, você sabe, né? Ele tem a língua mole, né? Ele também sofre de sincericídio, né? Mas assim, se eles criarem o Vietnã latino-americano, né, que é o atoleiro da Venezuela, vai haver um vácuo no Irã, né, para prejuízo de Israel, né? Se eles começarem a colocar, será que eles conseguem tudo ao mesmo tempo? O imperialismo? Quem é que vai se beneficiar se tiver um vácuo da atividade imperialista por causa que eles vão estar focando na Venezuela e o Irã? E como é que vai ficar Israel? Quem é que vai se beneficiar se o Irã ficar forte ali no Sudeste Asiático? O eixo sino-russo-islâmico, né, no Sudeste Asiático. Bom para eles, né? Veja, nem mesmo bolsonaristas históricos, né, como o Olavete Ernesto Araújo, aceita ou quer uma invasão da Venezuela pelo imperialismo. Veja, uma guerra do Império contra a Venezuela seria desastroso para o Brasil. Palavra do Ernesto Araújo, né? Veja, eu não sei até que ponto isso é tão desastroso para o Brasil. O Brasil precisa levar um choque, né, de realidade. O Brasil precisa acordar e começar a liderar a América Latina, né? Então talvez não seja tão ruim assim para o Brasil, né? Eu também não acho que vai ser fácil para os Estados Unidos.
Eu acho que quem mais vai se ferrar nessa história, se fizer, vai ser os Estados Unidos. Bom, mas a Venezuela também pode estar se ferrando aí, né? Pessoal, mostrou o porto de Xangai. Veja, é um negócio absolutamente avassalador, o porto de Xangai, né? Ih, peraí. Não, isso aqui não. Pera, isso aqui não. O porto de Xangai, ele movimenta mais mercadorias sozinho do que todos os portos dos Estados Unidos inteiro. Dá para imaginar uma coisa dessa, pessoal? Bom, vou falar mais um pouquinho da Venezuela, né? Veja, o Maduro, ele é o chavismo sem o Chaves. É uma ostra aí na goela do projeto neoliberal aí, petrolífero dos Estados Unidos, o Maduro. Né? Talvez eles não consigam o preço que eles querem com o Maduro na jogada, né? Bom, mas o que significa isso? O Império Atlanticista jamais vai deixar a América Latina em segundo plano. É uma questão vital, geopolítica elementar, é doutrina Monroe, à frente, no meio e atrás, né? A vantagem do Império é que a elite crioula, não confunde com o crioulo brasileiro, hein? Outra coisa, o crioulo é o quinta coluna, é o burguês hispânico, né? É um indivíduo que beneficia aí os interesses do imperialismo. Né? Lembrou de alguém aqui do Brasil? Alguém que está sempre beneficiando os interesses do imperialismo aqui dentro do Congresso Nacional? Mas é a maioria, pô. Então essa elite crioula está intacta, né? Por exemplo, aqui no Brasil está intacta, né? Nas fintechs aí, né? Os Jacques Wagner da vida, e o Nelson Williams da vida. A única diferença é que antes a metrópole era a Europa e agora é os Estados Unidos, né? As oligarquias nacionais sonham em sentar à mesa da burguesia internacional. Esse que é o ponto. Não há mais a mínima democracia por aqui, né? Exceto como uma concessão pontual a certos nichos identitários que são mais exigentes. Né? Então, de repente, você abre aí algumas benesses, né, para alguns grupos, né? Não deixar os caras chegar muito perto, né? Você abre um pouco a torneira, né? Veja, uma coisa que também eu acho que foi muito interessante essa semana é a indústria armamentista ocidental, a sanguinária indústria armamentista ocidental, que é, vamos dizer, a essência dos Estados Unidos é a indústria armamentista, né? E é fazer guerras do fim do mundo, guerras eternas longe dos Estados Unidos. Deixar esses caras sem terras raras, a decapitação tecnológica é o acontecimento estratégico mais importante desta década. Né? E eles estão assim, fulos, loucos com isso daí. Bom, essa coisa também do almirante Alvin Halsey, que seria o responsável pela supervisão dos ataques aéreos na Venezuela, ele acabou de renunciar. Aliás, o comandante Robson fez um vídeo só sobre esse tema, né? Por que o cara renunciou, né? Por quê? Ele não quer dar uma de Colin Powell, né? Que mentiu que tinha armas de destruição em massa no Iraque. Veja, o almirante aí, ele pediu as contas, o que ele fez? Que saiu fora. É possível isso aí? É possível o cara sair? O cara é o supervisor aí dos ataques aéreos na Venezuela. Veja, os caras estão matando pescadores, né? Com armas pesadas. Veja, você não vai impedir nenhum. Você não quer realmente combater o narcotráfico. Se você fica matando pescadores ali no Caribe só para assustar. Você não vai coibir o narcotráfico, que na verdade entra lá pelo México. Né? Não tem nada a ver com um barquinho de pescador no Caribe. Está muito estranho isso daí. Está muito estranho. Veja, aí apareceu lá, está no fim já, pessoal, que o Estado chinês está perseguindo a Igreja Católica. Tudo difamação, pessoal. Tudo campanha de difamação contra as operações do Estado chinês. Resultaram aí, veja, aconteceu o seguinte, ó, a prisão de líderes da Zion Church, olha o nome, ó, Zion Church. Veja, então assim, são campanhas de difamação que distorcem completamente a realidade. Não se trata de perseguição religiosa, né? Isso não existe na China, perseguição religiosa, né? Mas de uma ação específica contra uma organização que atua na ilegalidade e se recusa a cumprir as leis nacionais. É simplesmente isso daí, pô. Ah, então os caras estão errados porque eles estão perseguindo? Não, eles têm que perseguir bandido mesmo. Bandido tem que ser perseguido.
e preso. E se está na China, ele vai ser preso, né? Veja, na verdade, assim, estão liderando algumas lideranças lá, não estão perseguindo nenhum fiel dessas igrejas. A Zion Church não é uma igreja, é uma ONG, né? Não tem nenhum registro aí, né? Ela opera sob uma fachada religiosa e mantém vínculos com entidades dos Estados Unidos e ONGs ligadas à geopolítica ocidental. O chinês vai gostar disso daí, né? De você ter uma quinta coluna incrustada dos Estados Unidos fingindo que é uma igreja, recebendo financiamento externo. Isso é proibido pela lei chinesa. Isso é possível aqui no Brasil, que aqui é terra de ninguém, né? Aqui é terra do crioulo doido, né? Não, para Pequim trata-se de uma questão de segurança nacional, não de fé, uma questão de fé. Então, lançaram uma operação, né? Na China, veja só, eu disse na China não existe perseguição religiosa. Milhares de templos cristãos, budistas, muçulmanos funcionam todo dia normalmente, sem problemas, desde que eles estejam registrados e não tenham vínculos com interesses externos, né? ONG, né? Quem segue as regras pratica sua fé livremente, assim como em qualquer outro país, por exemplo, inclusive no Brasil, né? Veja, no Brasil, uma igreja precisa de ter um registro em cartório, né? E deve obedecer normas civis. Por exemplo, você não pode fazer sacrifício humano dentro da igreja, pô. Isso é ilegal, isso é contra a lei, isso é código penal. Você não pode usar a igreja para, sei lá, para fazer loucura, né? A diferença é que quando é a China, qualquer medida de ordem interna é apresentada pelo Ocidente como autoritarismo, perseguição. Mas se houvesse perseguição religiosa, não existiria missa pública, celebração de Natal, culto litúrgico aberto em todo o território chinês, né? O cristianismo chinês vive, inclusive é pujante, vive dentro da lei. Agora, a Zion, Church, ao contrário, recusou-se a se registrar e afirmou que o Estado não deve interferir na doutrina. Mentira! Isso é inaceitável, né? Eles querem atuar à margem da legislação chinesa. Veja, o Estado não está interferindo nada, ele está simplesmente exigindo a legalidade, né? E essa Zion Search aí, né? O nome já está dizendo, né? A narrativa pró-Israel, neopentecostal americanizada, né? Naturalmente que existe aí uma influência ideológica, né? Quer dizer, então você vai permitir que um braço cultural sionista do Ocidente opere dentro do seu território, vendendo aquela falácia da cultura judaico-cristã, né? Sabe-se lá o que eles fazem nessas igrejas, né? Então, na verdade, assim, o cristianismo na China ele tem que ser de acordo com a lei chinesa, livre de agenda política ou cultural estrangeira, né? Isso vale para o cristianismo, para o islamismo, para o budismo, né? E daí o Ocidente aproveita para difamar a China, né? Os Estados Unidos usa esse episódio como uma ferramenta política em meio à guerra comercial e tecnológica com a China. Aí o Trump vem falar em direitos humanos, o Trump falando em direitos humanos. Sabe, o cara que trata o imigrante como se fosse o cara que trabalha, hein? Né? Que trata imigrantes como se fossem bandidos da pior espécie, falar em direitos humanos, o Trump matando o pescador ali no Caribe, Trump falando em direitos humanos, o cara que envia arma para a Ucrânia, até o último ucraniano, que envia arma para Israel trucidar, sabe, a faixa de Gaza. Que direitos humanos, Trump? Você gosta de direitos desumanos, tá entendendo? Isso é o auge da hipocrisia, né? Até imigrantes legalizados ele está expulsando, né? Veja, quem apoia o sionismo é de direita, né? O Jacques Wagner, por exemplo, ele é um mentiroso, uma vez que o PT é ideologicamente pró-Palestina, né? Não estou defendendo o PT. Eu acho que a maioria dos petistas são pró-Palestina. É uma questão conceitual. Quem apoia os palestinos é de esquerda, né? Embora você não precisa ser de algum partido, de apoiar algum partido, nada disso, né? Bom, já 29 minutos. Será que vai ter uma nova ordem mundial que não seja mais controlada por Washington, que está crescendo aí? Por exemplo, uma nova ordem mundial começa com a submissão completa do Estado sionista de Israel ao país mais puxante do ponto de vista militar, como o Richard Wolff falou isso daí, que os russos estão irados com Israel. Veja, poucas pessoas entendem que é o sionismo que está destruindo o mundo ocidental. E qual que é o papel de Moscou nisso daí? Né? Veja, isso é algo conhecidíssimo, hein?
é algo conhecidíssimo, segundo várias profecias. Quem vai salvar a cristandade vai ser a Rússia e o Islão. Mas isso é assunto para outro vídeo, pessoal. Na arte da guerra, você precisa evitar as guerras, não simplesmente vencê-las, né? Então, quando a China exporta a paz global como negando os imãs aos Estados Unidos, né, para que ele não possa mais praticar suas guerras eternas contra o mundo, contra nós. Veja, a China tem 32 universidades com programas de graduação em engenharia de elementos de terras raras. Os Estados Unidos não tem nenhuma. Ele vai conseguir resolver isso em uma década, esse problema das terras raras? Eu duvido. Espero que não consiga, porque eles querem usar isso para jogar bomba em cima das pessoas. Bom, ficamos aqui. Eu ainda ia falar do Astros, né, do mais poderoso míssil brasileiro que foi lançado pela primeira vez, mas daí o vídeo ia ficar longo, né? Então vou deixar o Astros aí para uma outra oportunidade. Então, se você chegou aqui, ó, dá um like aí no vídeo para ajudar o canal, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal, né? Aquela coisa de sempre, né? Se quiser ajudar o canal, monetizado, se tornar membro, fique à disposição. Obrigado a todos. Foi seu interlocutor Helder Araújo, que se despede agradecido pela tua atenção. Até a próxima e fique com Deus.